Meus queridos irmãos, nós continuamos a ler a palavra de Deus no mesmo tema de trazer o reino dos céus, ou trazer a atmosfera do céu sobre a nossa vida. Por isso lemos o texto de Isaías 64, versículo 4. Isaías capítulo 64. No versículo 4 diz assim: desde a antiguidade, leia comigo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquilo que nele espera. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nossa vida, damos-te graças do teu poder sobre a nossa vida. Glorifica o teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Participar dos planos de Deus, a razão e o propósito de ter sido o homem criado, a razão fundamental e principal. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e depois criou o homem. E por isso, naquela sequência das Escrituras que diz: e disse Deus, e criou tudo o que está criado, tudo o que está feito. E a Bíblia repete sempre o mesmo padrão, diz sempre a mesma coisa, que a terra estava um caos, estava uma desordem, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós falamos, nestes dias, falamos sobre um dos maiores segredos da Bíblia, que é um segredo que existe, que está colocado entre aquele espaço, entre o haja luz e o houve luz. Entre aquele espaço ali há um mundo de revelação que não aparece à vista, mas aparece feito nas realizações, nos resultados, e é nisso que a Bíblia diz que Deus trabalhou. Ora, como a Escritura diz que Deus trabalhou 6 dias e ao 7º dia descansou, embora isto seja sujeito a uma interpretação mais longa e profunda e muito discutível, que não vale a pena nós estarmos a gastar muito tempo com isso, vamos falar do que é mais fundamental, do 99,9% do que é mais importante. Não de teorias, mas daquilo que de facto conta. Como eu disse, do segredo que ali está. Quando Deus disse haja luz e houve luz, entre o haja luz e o houve luz, alguém teve que fazer acontecer. Não havia mais nada a não ser o reino dos céus. Não havia homens, não havia nenhuma criação física. Deus declara pela sua palavra e começa a ser feito. E começa a aparecer na realidade uma criação que é dita por Deus, revelada por Deus, criada por Deus, inventada por Deus, sonhada por Deus, sendo Ele como o engenheiro da criação, e Deus diz e realiza-se e faz-se acontecer tudo aquilo que Deus declara na sua palavra. Versículo 9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar apareça a porção seca, e assim foi. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, chamou mares. E assim, sucessivamente, você vai por aí fora, versículo 11 diz, produz a terra, disse Deus, produz a terra erva verde. Eu gosto mais daquela tradução que repete sempre a mesma coisa. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Produz a terra erva, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. E assim se fez. Quem fez? Quem fez? A grande pergunta é esta. Quem fez? Quem é o chefe da orquestra da criação e da execução de tudo é o Espírito Santo. Mas milhões de anjos e seres celestiais criaram essa realidade, fizeram acontecer isso. Como é que nós sabemos isto? Então, se não havia mais ninguém para fazer, se foi a partir do reino dos céus que foi feito, alguém teve que o fazer.
Aqui não há magias. Não há cá magias. Como é que nós sabemos que é assim? Por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando Deus disse que Jesus ia nascer e que ia ser gerado para ele, ia ser feito para ele um corpo dentro do ventre de uma mulher virgem, gerado por Deus e não por homem. Quando chegou o momento, quem profetizou isso, por exemplo, foi Isaías. E quando chegou o momento para acontecer, como é que foi feito? Como é que aconteceu? A Bíblia diz isso em Mateus. Nós abrimos nossas Bíblias em Mateus e lemos, por exemplo, que diz aqui, versículo 22, capítulo 1, versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, é o profeta Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Isaías 7, 14. Vamos ver Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Cá está. 700 anos antes de acontecer, Deus disse, e disse Deus, uma mulher virgem vai conceber um filho gerado não por um homem, mas gerado por mim, diz Deus. E quando chegou o momento, o anjo de Deus veio, falou para Maria dizendo que ela tinha sido escolhida de Deus para ser essa pessoa, se ela aceitava, e ela aceitou. Deus não é um violador. Não é? Ela aceitou e disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um corpo para que Jesus pudesse vir e nascer e aparecer como homem aqui, como bebê, seguindo o processo natural e normal de toda a criação humana. Quem é que me entendeu? Mas repare o papel que o anjo teve. Ele foi anunciar, falar, tratar, resolver e depois o resto foi Deus que fez. E em tudo na Bíblia você vê a mesma coisa. Um poder dos céus trabalha para executar alguma coisa. Quando Jesus, e falamos isso no domingo passado, deu uma ordem acerca daqueles 5 pães e 2 peixes, da multiplicação dos pães e dos peixes, de onde é que apareceu tanto pão e de onde é que apareceu tanto peixe pronto para ser comido, para que aquela multidão de cerca de 20 mil pessoas pudessem comer todos e ainda sobraram 12 cestos? Se não havia mais nada. Se a única coisa que havia era 5 pães e 2 peixes, aqueles 5 pães e 2 peixes serviram como uma semente que Deus multiplicou e fez com que aquela multiplicação toda viesse. Agora, alguém teve que o fazer. Mas vamos ver outro exemplo. O exemplo, por exemplo, que você vê acerca das muralhas de Jericó. Deus deu instruções que o povo tinha que cercar as muralhas durante uma semana e no último dia tinha que dar uma ordem, um grito, para que as muralhas caíssem. Milhões de anjos estavam colocados em cima daquelas muralhas e empurraram as muralhas e fizeram-nas cair. Porque não era possível, aquelas muralhas não iam cair sem uma ação de uma força extraordinária. Um pastor dos Estados Unidos escreveu um livro muito interessante que se chama Anjos em Missões Especiais e que numa das visitas que ele subiu à presença de Deus, foi uma das perguntas que ele tinha, curiosidades que tinha, porque é que uma parte das muralhas de Jericó estavam intactas. E o que o Senhor lhe disse lá em cima foi que milhões de anjos estavam colocados em cima das muralhas e na parte das muralhas que ainda aparecem hoje, nas escavações intactas, os anjos empurraram as muralhas. Uma parte das muralhas caíram, foram empurradas para a frente, tombaram, e o povo subiu por lá dentro. Os exércitos de Israel entraram pela cidade de Jericó dentro, mas outra parte das muralhas foram enterradas pelo chão dentro. E o que lhe foi dito foi que milhões de anjos estavam em cima das muralhas, empurraram as muralhas pelo chão dentro.
E ficou tudo liso, tudo aplanado, para que eles entrassem pela cidade dentro, como se não houvesse muralhas. Agora imagino que é uma força extraordinária para enterrar uma muralha inteira pelo chão abaixo. Que tipo de força é esta? Nós não conhecemos essa força aqui. Humanamente não há nenhuma máquina que o fizesse. Não é? Se você pegar numa pedra e puser um peso enorme sobre ela e fizer uma pressão, ou ferro, ou alguma coisa, para enterrá-lo pelo chão dentro, é preciso uma força extraordinária. Quanto mais uma muralha inteira, não é? Diversa, feita de muitas pedras, que não se desconjuntou, mas que foi enfiada pelo chão dentro, enterrada pelo chão dentro. É impressionante. Quando olha para a palavra de Deus, você vê também que Jesus deu um grande elogio ao centurião, em Mateus, no capítulo 8. Que disse: Senhor, eu tenho um criado em casa que está a morrer. E Jesus disse para ele: eu vou e vou sará-lo. E logo depois, é logo no versículo 5, 6, 7, 8, por lá fora, o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, em minha casa. Diz uma só palavra, porque eu também sou um homem com autoridade e estou sujeito à autoridade. Ou seja, o Império Romano, alguém manda-me uma ordem lá de longe e eu aqui cumpro e executo. Eu recebo ordens e cumpro ordens. E os meus soldados, um centurião tinha uma centúria, tinha 100 soldados às suas ordens, dou uma ordem aos meus soldados e eles fazem. O que ele está a dizer? O funcionamento do reino dos céus é muito mais perfeito do que o funcionamento de qualquer reino aqui, de qualquer exército aqui. Tu dás uma ordem, com certeza não é preciso vir à minha casa tu mesmo, como Júlio César também não vem à minha casa dar uma ordem. Ele dá uma ordem lá de longe e ela executa-se aqui. Ela cumpre-se aqui. Tu dás uma ordem e alguém vai ser enviado à minha casa e o meu criado ficará sarado. O reino dos céus funciona com ordem. O reino dos céus funciona perfeito. O reino dos céus funciona de tal modo extraordinário, com recursos extraordinários em favor da nossa vida. É neste sentido, Isaías 64, versículo 4, significa que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. É esse o contexto que o reino dos céus trabalha, que o poder de Deus trabalha para si, para nós. É nesse contexto que a Bíblia diz: nunca, desde a antiguidade, se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem os olhos se viu de Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha nos seus assuntos, Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha na nossa saúde, Deus trabalha para nos livrar, para nos salvar, para nos transformar, para nos abençoar. Deus trabalha para dirigir os nossos passos e dirigir em situações em que nós não tínhamos maneira nenhuma de vencer. Deus trabalha. Deus trabalha cada vez que um pai e uma mãe abençoam os seus filhos sendo fiéis com Deus. Deus trabalha. Deus trabalha. Por causa da sua fidelidade, os seus filhos são abençoados. Há muitos filhos que recebem coisas extraordinárias e nem imaginam de onde é que isso veio, porque pouca coisa ele diz: mas eu pouco fiz, como é que eu estou a receber tanta bênção de Deus? Tem que olhar mais para cima, tem que olhar de onde é que essa bênção está a vir. Porque a Bíblia diz, eu vou dizer-lhe, a Bíblia diz, está escrito, diga comigo, está escrito: não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Quando um pai e uma mãe são fiéis com Deus, os seus filhos não só nunca vão estar desamparados, como vão ser multiplicados e abençoados poderosamente. Então você traz bênção sobre a sua descendência por causa da sua obediência com Deus. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar pão. Meus queridos irmãos, eu estou a dar-vos exemplos de como Jesus, no caso do centurião, elogiou a fé daquele homem. Ele disse: nunca vi em Israel uma fé tão grande como neste homem. Jesus elogiou a fé do centurião por causa daquela afirmação dele: o teu reino funciona perfeito.
No teu reino há poder, no teu reino há respostas, no teu reino há soluções que estão muito para além das capacidades humanas. E o reino dos céus quer trabalhar em favor da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino dos céus vai trabalhar para si. É por isso que a Escritura diz que você está nesta terra, mas não pertence a este mundo. Está aqui como embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Quem é um embaixador? Qual é o papel de um embaixador? Um embaixador fala o que o seu governo manda falar. Um embaixador representa a nação que o enviou para aquele lugar, para aquele país. O embaixador está num lugar que não é o seu lugar de origem. A nossa origem não é daqui, desse mundo e dessa terra. Nossa origem não tem nada a ver com este mundo pútrido e horrível. Não tem nada a ver com a corrupção do mundo, não tem nada a ver com miséria sobre esse mundo, tem nada a ver com Satanás a governar sobre esse mundo. E você está aqui como embaixador de Cristo. Onde é que está escrito isso? Está escrito em 2 de Coríntios, venha ver comigo, 2 de Coríntios, no capítulo 5, a Bíblia diz que nós estamos colocados aqui como embaixadores de Cristo. De sorte que somos, versículo 20, 2 Coríntios 5, 20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você e eu estamos como embaixadores, e o embaixador recebe salário do seu país, do seu reino, do seu rei, amém? Recebe proteção do seu reino, do seu rei. O embaixador dos Estados Unidos, num país miserável, paupérrimo e horrível, sem condições nenhumas, recebe tudo o que ele precisa, recebe do seu país que o enviou. Você está aqui e não está a depender do governo do Costa, graças a Deus. Você está a depender do governo do seu rei, porque tem uma aliança com o seu rei, fez uma aliança com o seu rei, e por causa disso, a sua vida é uma vida segura, firme, prosperada, abençoada. Ou se o embaixador da América no Sudão do Sul estivesse a receber um salário do Sudão, ou se estivesse a receber o salário de um trabalhador chinês, fugia de lá logo. Ele está lá a representar o seu governo. Você está em representação de um poder, e por isso Deus trabalha para si. Deus trabalha para o abençoar. Deus trabalha para lhe dar condições muito melhores do que tudo que está à volta. Você tem que ter esta mentalidade, esta maneira de pensar. Eu estou aqui, mas eu pertenço ao meu rei. Eu estou aqui, mas o governo dos céus governa sobre a minha vida. Eu estou aqui, mas Deus prospera-me. Independentemente das condições à volta, das circunstâncias, Deus não me desampara. Deus não me deixa ao abandono. Eu estou aqui, mas Ele cuida de mim. Amém? Por que é que eu estou a falar estas coisas todas? Porque a Bíblia está cheia destes exemplos em que Deus trabalha para aqueles que lhe pertencem, para aqueles que têm uma aliança com Ele, para aqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra e seguem as suas instruções. Por exemplo, no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz que o exército dos midianitas e das montanhas de Seir vieram contra Israel, e Deus chamou um homem, Gedeão, para preparar um exército para os enfrentar. E depois no capítulo 6, a Bíblia conta esta história e diz que durante 7 anos ficaram debaixo daqueles roubos contínuos. Os outros vinham com as suas tendas e acampavam. E o povo durante 7 anos seguidos semeava, e quando era a altura das colheitas, lá vinham os amalequitas e os midianitas e vinham todos e acampavam, e vinham com as tendas deles, com o gado deles, com os camelos deles, com os animais deles, comiam tudo. E o que houvesse de qualquer bem, roubavam. Isto aconteceu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora imagine, numa economia primária, de sementeiras feitas em campos, e chegarem aquela gente toda, aquelas tropas todas, e roubar tudo. O gado que estivesse lá, levavam. Os bens que houvesse lá, levavam. As pessoas trabalhavam os seus campos, pararam os seus campos. Quando chegava a altura das colheitas, chegavam eles e levavam tudo.
Por isso a Bíblia diz que o povo de Israel empobreceu muito. E desesperaram-se. A minha surpresa nisto é, porque é que esperaram 7 anos para começar a orar? Eles estavam tão desviados de Deus, eu vou repetir, eles estavam tão desviados de Deus, que só ao fim de 7 anos é que se deram conta da desgraça que estavam a sofrer, ou do perigo que estava sobre a vida deles. É que se deram conta e começaram a ficar outra vez escravizados debaixo de uma opressão que agora não conseguiam vencer, porque eles vinham com exércitos superiores a 120 mil homens. Eu sei que parece pouco, mas 120 mil a entrar por uma aldeia pequena, imagino o que isso é. E ir de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, 120 mil guerreiros com espadas, com lanças, com tudo, armados. O que isso quer dizer? Tudo em grupo, entrando por um país todo, por lá abaixo, colhendo coisas, roubando coisas, pilhando coisas. Por isso a Bíblia diz que o povo de Israel fizeram cavernas, esconderam-se, empobreceram. E por causa disso começaram a clamar ao Senhor. Só ao fim de 7 anos. E Deus chamou a Gedeão. E depois de ter chamado a Gedeão, a Bíblia diz em Juízes, no capítulo 7, versículo 7, que depois daqueles casos em que Deus foi rejeitando pessoas, chegou a um número de guerreiros e Deus disse, pronto, com este número de guerreiros, tu vais enfrentar estes. Quantos eram eles? Se você quiser ver comigo, por favor, venha ver comigo. Em Juízes, capítulo 8 e versículo 10, diz que só naquela noite em que o poder de Deus atuou sobre aquele exército dos midianitas e amalequitas e dos montanheses de Seir, morreram 120 mil. Fora os outros que fugiram. Quer dizer que 120 mil foram aqueles que naquela noite morreram. Leia comigo. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que puxavam espada. Ou seja, homens em idade militar que puxavam das espadas e combatiam, morreram naquela noite. E os outros 15 mil fugiram. Portanto, quando eu digo assim, eram mais de 120 mil, está à vista. Mas quem é que saiu para os enfrentar? Deus disse, não é preciso muita gente. É preciso gente. Primeiro, sem medo, diga comigo, sem medo. Você tem que saber quem nós somos em Cristo e não ter medo. Diga comigo, eu não tenho medo. Cuidado que anda para aí gente cheia de medo. Mas você não pode ter medo. Eu ouço gente falar que me irrita de tanto medo que tem. Você não pode ter medo. Expulsa o medo. Lance fora o medo. Você tem que saber a quem pertence, quem é o seu rei, com quem tem uma aliança. A sua mão está guardada nas mãos de Deus, e você tem que saber a quem pertence. E que é embaixador de Cristo. E que Deus o protege. Que Deus cuida de si e que o defende. Que Deus não o desampara, que Deus está por si para o abençoar. Você tem que saber isto. Tem que saber que aquilo que Deus diz, Ele é verdadeiro para cumprir. E por isso não aceite medo. Não fique a tremer de medo. O medo é uma fé invertida, é uma fé no mal, é estar à espera do pior, é ter uma expectativa maligna. Não olhe para uma expectativa má. Espere o melhor de Deus. Creia no melhor de Deus. Confie no melhor de Deus. Faça o que é certo. Faça tudo o que deve fazer direito com Deus e depois confie no melhor de Deus. Que é isso que vai acontecer. Amém? Em Juízes no capítulo 7, era aí que nós estávamos a ler, Juízes no capítulo 7 e no versículo 7, a Bíblia diz que Deus disse que não eram precisos os que tinham medo, nem os indisciplinados, que andavam de qualquer maneira a fazer tudo o que lhes dava na cabeça, também não podiam ser usados por Deus.
Mas Deus chamou apenas um grupo pequeno de homens sem medo, com fé, disciplinados e organizados, de 300 homens. Deus disse, com estes 300 nós vamos vencer. E Deus disse, estes 300 chegam. Agora, você olha para isto e pensa assim, e disse o Senhor a Gedeão, com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. Deus disse que os outros todos podiam se ir embora, porque ele com 300 era suficiente. E deu instruções do que é que aqueles 300 tinham que fazer. Eles nem tinham que lutar. Tinham só que fazer umas instruções de Deus e deixar a guerra para Deus. Diga assim comigo, eu entrego esta guerra nas mãos de Deus. A guerra que você está a enfrentar, Deus quer trabalhar para si nessa guerra. As coisas que está a batalhar, Deus quer lutar por si nessa batalha. Tem é que saber e perceber que quando Deus diz que Ele faz isso pela sua vida, você tem que fazer a sua parte, declarando essa vitória, não tendo medo, mantendo-se com fé, mantendo-se com força, mantendo-se com confiança e declarando a sua vitória para a frente, mesmo que não veja como. E como é que Deus vai fazer? Não sei. Aqui o que é que Deus fez? Deus fez com que aquele grupo de 300 homens cercasse o arraial dos midianitas à noite. Eles tocaram trombetas ao mesmo tempo, à mesma hora, e levantaram umas tochas acesas que estavam dentro de uns cântaros que partiram. Então, todo aquele significado tem um significado figurativo, que eu não vou agora para explicar sobre isso, não importa, mas eles fizeram exatamente o que Deus disse. Deus está a dizer para nós hoje, a falar para si hoje, que cada vez que você diz a palavra de Deus, o reino dos céus vai operar sobre essa palavra para fazer acontecer. O mesmo Deus que disse, haja luz, é o mesmo Deus que diz, do Salmo 34, versículo 19, muitas que sejam as suas aflições, o Senhor o livra de todas. Então você tem que escrever isso, ponha isso num papel, ponha uma fita cola, todos os dias olhe para lá e declare, ponha a sua mão e diga, essas aflições podem ser muitas, mas Deus livra-me de todas essas aflições. E se você se mantiver a falar essa palavra, a declarar a vitória sobre esse mal, Deus vai. O poder dos céus vai executar isso. O mesmo Deus que disse, haja luz. E depois, milhões de anjos trabalharam nisso. Milhões de anjos derrubaram as muralhas. Milhões de anjos trabalharam para fazer acontecer este milagre sobre aquele exército de inimigos. O povo de Israel, deixe Deus trabalhar em favor da sua vida. Mas não sei como é que Deus vai fazer isto. Não seja curioso demais. Deixe-o fazer a parte dele. Não precisa de saber tudo. Eu posso não saber como Deus vai fazer. O importante para mim é saber que Deus faz. Eu não sei tudo como é que Ele vai fazer para multiplicar a sua vida, para multiplicar o seu bem-estar, para multiplicar a sua abundância, por tirá-lo do sítio onde está hoje e fazê-lo vencer e triunfar sobre situações complexas que estão diante de si. Eu não sei tudo como Deus vai fazer. Mas eu não preciso saber, eu só tenho que ter a fé, a certeza absoluta que Deus faz. Porquê? Porque Ele prometeu. Em Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele prometeu ser por si, Ele prometeu trabalhar para si, trabalhar em favor da sua vida. Você pode estar cercado como Israel estava nesta altura, cercado pelos midianitas, aflito no meio de uma guerra que não conseguiam vencer. Estendeu-se durante 7 anos aquela aflição, mas Deus livrou-os da noite para o dia. Uma noite estavam oprimidos e aflitos, no dia seguinte nasceu o dia e estavam livres. Aquele exército todo tinha sido destruído. Deus entrou na batalha. Deixe Deus trabalhar para si. Deixe Deus entrar na sua batalha. Diga, Deus entra nas minhas batalhas. As minhas batalhas eu entrego-as nas mãos de Deus e creio e confio no poder de Deus para me dar a vitória. Porque está escrito no Novo Testamento
Eu sei que hoje você não tem os midianitas, não tem os amalequitas à sua volta, mas tem outras coisas. Tem demónios à sua volta, tem aflições e preocupações à sua volta, tem ansiedades à sua volta. Às vezes tem doenças, dores, mal-estar, tem coisas à sua volta que o oprimem. Nós temos uns demónios que, se nos pudessem cercar, amarravam-nos todos, entupiam a nossa vida e tiravam-nos a tosse. Sabe o que é tirar a tosse? Era amanhã você não acordar. Se o diabo pudesse, diga comigo, mas não podes. Estás debaixo dos meus pés. Muito maior é o poder de Deus, que nos dá a vitória. Está difícil, o mundo está mau, está aí uma crise, estão dificuldades e problemas. Mas Deus disse, o mesmo Deus que disse, haja luz, o mesmo Deus que disse que a terra produz a erva verde, e milhões de anjos trabalharam para fazer isso, o mesmo Deus que disse, também disse no Salmo 37, versículo 19, nos tempos difíceis não seremos envergonhados, e nos dias maus temos abundância. Você tem que falar isso, porque esse é um dos maiores segredos da Bíblia. Deus criou as coisas e depois criou o homem. A primeira razão e propósito é para que o homem desse continuidade a estender o paraíso sobre esta terra toda. Mas Adão rasgou a aliança com Deus. Mas você e eu não. Nós não rasgamos a aliança com Deus. Então Deus transforma a sua empresa num paraíso, a sua casa num paraíso, a sua vida num paraíso. Se você se mantiver ligado nesta palavra, a declarar esta palavra, esqueça o que está a acontecer, esqueça o problema, esqueça a dificuldade que está a enfrentar e a tormenta que está a enfrentar, esqueça a tempestade, esqueça. Deus vai pôr mão nessa tempestade e vai acalmar esses ventos, essa ventania toda, e vai parar isso em nome de Jesus. Os discípulos estavam cheios de medo a gritar. Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. Ele disse, vós devias ter feito isso, repreender esse mal, repreender que isso tudo mude pelo poder de Deus. E usar o poder de Deus, que era aquilo que os discípulos não fizeram. Em vez de usar o poder de Deus, estavam cheios de medo. Em vez de mandar parar a tempestade, estavam-se a acusar uns aos outros. Oh Chico, chega aqui, tira a água, nós vamos afogar todos, vamos morrer todos. Estavam todos cheios de medo, a gritar uns com os outros, a ficar aflitos cada vez pior. E era apenas preciso levantar-se e falar a palavra de Deus. O meu Deus, com quem eu tenho uma aliança, disse que supria toda a necessidade. O mesmo Deus que disse haja luz, é o mesmo Deus que já pôs uma palavra preparada para eu falar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O mesmo Deus que disse que colocou uma mesa, Salmo 23, versículo 5, uma mesa com grande abundância diante de mim, que abre portas que ninguém pode fechar, que me abençoa em tudo que eu ponho as minhas mãos. E eu falo a mesma palavra que Ele. E o poder dos céus executa esta palavra na minha vida. E eu não fico a falar de argumentos, de argumentações, de problemas, de crises. Deixo isso para o mundo. O mundo é que está cheio de crises, o mundo é que está cheio de problemas, o mundo é que está cheio de aflições, o mundo é que está cheio de preocupações. Eu vivo no poder de Deus e declaro a palavra de Deus, e Deus trabalha em favor da minha vida, porque sempre que a palavra de Deus é falada, o poder dos céus executa essa palavra. Vejam o significado de um nível mais alto desta revelação que lhe vou dizer hoje. Jeremias 1,12 diz: viste bem, disse Deus para o profeta Jeremias, eu velo, disse Deus, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe qual é o significado desta palavra no nível mais alto? Deus está a dizer, Deus observa, Deus verifica que as palavras que Ele falou sejam executadas. Deus verifica que aquilo que Ele disse acontece. É isso que Deus está a dizer. Eu velo sobre a minha palavra
para cumprir. Se você dirige uma equipa de trabalho, quantas pessoas aqui dirigem uma equipa de trabalho? Levanta a mão assim. Quem é que tem trabalhos que tem que dirigir outros, tem que dirigir pessoas que trabalham ali, ou tem que ir verificar se aquilo que pediu, se aquilo que disse está mesmo feito? Ora, levanta assim a mão. Levanta a mão, levanta. Você precisa de uma graça de Deus especial. Sabe porquê? Ouça bem com atenção o que eu lhe vou dizer. As pessoas não fazem o que você manda, fazem o que você verifica. Eu vou repetir isto. Escreva isso numa frase em casa para não se esquecer. Não fazem o que você manda fazer, fazem o que você verificar. Se você for uma pessoa demasiado condescendente, que não verifique nada, passado um tempo aquilo está uma bagunça, está tudo estragado, não está nada feito como você disse. Sabe porquê? Porque as pessoas rapidamente vão perceber que você não verifica, e se não verificar, não fica feito como você disse. Olha o que Deus diz. Eu, diz Deus, verifico sobre a minha palavra para que ela se realize. Porque fui eu que disse e eu verifico. Deus, além de dar ordem, também verifica. Se calhar isto não é importante para si, mas eu digo-lhe, é muito importante. Porque muitas coisas correm mal, principalmente nos serviços do Estado. Ninguém verifica nada. Ninguém quer saber nada. Por isso é que há certos tipos de animais e peixes que estão em extinção, mas as vacas não estão em extinção. Se alguma vez leu uma notícia ou viu uma coisa na televisão, as vacas estão em extinção, cuidado com as vaquinhas. Não, há passarinhos que estão em extinção, a águia do bico amarelo está em extinção, a baleia do não sei quê, da corcunda está em extinção. Mas as vacas não estão, porque o lavrador cuida das suas vacas. Ele cuida e verifica. E até dá nome à vaca. E quando a vaca precisa, vai ao veterinário. A baleia não vai. Bem, não sei. Qual é o veterinário que vai dar uma injeção numa baleia, mas está bem. O que eu quero dizer é que tudo o que está debaixo de ordem, de controle, de verificação, funciona. Mas tudo o que não é gerido não funciona. Porque as pessoas não fazem o que lhes é dito para fazer, fazem o que você verifica. Aprenda isso como um princípio sagrado, porque é Deus que o ensinou. Foi Deus que lhe disse, verifique. E você sabe o que tem que fazer e sabe o que é certo, sabe o que está certo de fazer, sabe como é que deve ser feito, verifique, dê instruções, verifique que tudo seja feito e vá lá ver se foi feito. E se não foi feito, reclame e diga, tem que ser feito assim. Porque é isso que está aqui escrito. Eu velo, diz Deus, sobre a minha palavra. Porquê? Porque Ele é que deu a palavra. Ele é que disse que era assim. E agora Ele vai ver que aquilo esteja mesmo feito de acordo ao que tinha dito. Para quê? Para que nada corra mal. Para que tudo seja de acordo à sua palavra. E Deus verifica e Deus confirma a sua palavra para que ela aconteça perfeita. Agora, o facto de que Deus disse que trabalhava em favor da nossa vida é extraordinário. Porque as coisas que para nós são difíceis demais ou impossíveis, Ele só pede uma coisa: que você se ponha em acordo com Ele e em aliança com Ele. É a única coisa que Ele pede. Você faz uma aliança com Deus e Deus fala e você fala igual. Deus declara, você declara igual. Você pode estar no meio de uma confusão, de uma dificuldade como esta que nós vimos agora,
de Gedeão e daqueles exércitos de mais de 120 mil homens, e eles eram apenas 300. 300 contra 120 mil. 300. Apenas 300 soldados. Porque de facto eles não foram eles que lutaram. Deus lançou uma confusão tão terrível no meio do acampamento inimigo que eles se levantaram de noite e mataram-se uns aos outros a combater. Lançou umas trevas, uma escuridão tão grande que eles não se viam uns aos outros e combateram e mataram-se. De manhã estavam 120 soldados mortos. Ladrões, salteadores, violadores. Um juízo de Deus veio sobre aquilo tudo. E os 300 que Deus disse nem tiveram que fazer muito. Deixe Deus combater as suas batalhas. Pastor, como é que eu faço isso? Fale a palavra igual como Deus disse, diga igual. Deus diz que você é mais que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como? Nos não daria juntamente com ele todas as coisas. Em todas estas coisas. Romanos 8,37. Em todas estas coisas. Diga comigo, em todas estas coisas. Quais coisas? As coisas que você está a enfrentar hoje. Em todas estas coisas. Somos mais que vencedores. Então transponha para si essa palavra e diga: em todas estas coisas que eu estou a enfrentar hoje, faça uma lista e diga: em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. E fale essa palavra, porque a palavra, seja Deus que diga haja luz, ou seja você que diga sou mais que vencedor, ela vem do mesmo Deus. É o mesmo Deus que disse, é o mesmo Deus que vai zelar, verificar que aquela palavra vai se cumprir na sua vida e a sua vitória chega. O mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo Deus que disse és mais que vencedor. Fala isso agora. E você tem que falar para si que você é mais que vencedor. Não queira ser um jornalista que só fala o que vê, o que sente, o que lhe parece, o que acha. Fala então, como é que está? Não queira ser assim. Não queira ser nada disso. Só falar do que vê. Fale o que vai acontecer. Fala a sua vitória para a frente. Fala a bênção de Deus. Fale que tudo em que põe as suas mãos prospera e avança. E a vitória manifesta-se. Fale, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara a palavra de Deus, o mesmo Deus que disse haja luz, é o mesmo Deus que disse para si, já pôs tudo prontinho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto ao diabo, nem se preocupe com ele. Ele não vai conseguir fazer os planos dele. Ele pode ter planos, porque nós estamos aqui, ele pode ter planos, os que ele quiser. Mas não vão acontecer na nossa vida. Amém? Os planos de Satanás não vão acontecer na nossa vida, porque nós não temos nada a ver com ele, não lhe pertencemos em nada. Por isso falamos a palavra de Deus e o poder dos céus trabalha em favor da nossa vida, porque Deus confirma a palavra que você falar. Qual palavra? A palavra dele. Atenção, Deus não confirma palavras suas de qualquer maneira. Deus confirma as palavras dele. Fala a palavra dele. Declare que tudo que Deus coloca nas suas mãos, tudo que você faz com as suas mãos, o seu trabalho, a sua saúde, tudo prospera, tudo está melhor, tudo avança, tudo triunfa. Você é mais que vencedor em Cristo. Amém, irmãos? Deus confirma a sua palavra. Deus confirma a palavra dele, a sua palavra. Marcos 16, 20, terminamos o último versículo, vamos ler todos de pé, vamos ler este versículo todos de pé, diz assim: e os discípulos foram por todas as partes, pregaram em todas as partes. O que é que diz ali? Cooperar. O que é um cooperador? É alguém que opera em conjunto consigo. É alguém que trabalha junto consigo. Você faz uma parte, Deus faz outra. E fazendo o quê? Confirmando a palavra.
Deus confirma a sua palavra. Cada vez que você fala a palavra de Deus, Deus confirma a sua palavra. Cada vez que você diz pelas suas chagas foste sarados, estou sarado, Deus confirma essa palavra e trabalha na sua saúde para pôr uma saúde perfeita. Trabalha na sua vida para lhe trazer resultados poderosos. Deus confirma qual palavra? A palavra dele. Eu vou perguntar de novo. Deus confirma qual palavra? A palavra dele. Então o que é que você faz? Fala a palavra dele. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que Deus colocou uma mesa com grande abundância para si, mesmo diante da adversidade ou dos problemas. Fala essa palavra. Deixe Deus trabalhar para si. Deixe o poder de Deus estar a trabalhar dia e noite em favor da sua vida. O reino dos céus vai trabalhar em favor daquilo que Ele declara. Nós declaramos em nome de Jesus a palavra de Deus, de um país transformado pelo poder de Deus. Nós falamos em nome de Jesus. Diga isso comigo em concordância. Nós falamos em nome de Jesus a palavra de Deus, que ambulâncias ficarão vazias, de enfermos sarados e curados, e as macas vazias, com gente a louvar a Deus e a adorar Deus com grande poder, com grandes sinais, que Deus coopera conosco por causa da sua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que essa mesa de grande abundância já nos pertence e vem ter às nossas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que esses sinais extraordinários de todos serem sarados, curados e livres não falha de se manifestar, e aparece e manifesta-se, e o céu trabalha para nós, fazendo isso acontecer. Só o poder de Deus é capaz de fazer essa realidade acontecer diante dos nossos olhos. Por isso entregamos nas suas mãos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e confiamos em Deus, que Ele é poderoso para fazer acontecer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20. Eu declaro em nome de Jesus que em todas as batalhas da nossa vida somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que não somos derrotados, mas somos mais que vencedores, que não somos escravos, mas livres. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu tenho essa vitória. Eu tenho essas vitórias. Eu tenho essa saúde poderosa, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Eu tenho essa abundância de uma mesa extraordinária. E certamente o meu cálice transborda, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.